discussão, alguns temas. Eu gostaria de falar de algumas questões referentes à definição de corpo, alma e espírito, e também a questão do aniquilacionismo final. Acho que foi muito tratado, né? A gente tratou mais estado intermediário, então acho que a gente vai ter mais tempo para tratar esses assuntos. A primeira coisa que eu queria saber do pastor Elias é como que ele difere na prática espírito e alma. Por quê? Porque nós, aniquilacionistas, a gente define de uma forma bem simples, né? A gente já só pegar lá Gênesis 2:7, então o espírito é aquilo que é o fôlego, concede vida a uma alma vivente, que é o ser vivo. Agora, entre os imortalistas, se a gente pergunta, difira na prática qual a diferença entre alma e espírito. E eu nunca vi uma diferenciação muito categórica. Eu não sei, eu acredito que o Elias Soares seria tricotomista, né? Mas tem alguns que são dicotomistas, eles não fazem distinção, acho que alma e espírito é a mesma coisa. Tem vários problemas com essa visão, o próprio Elias discorda dessa visão. Mas mesmo aqueles que são tricotomistas e afirmam existe uma diferença entre alma e espírito, quando a gente pede na prática para diferenciar os dois, eles não conseguem, porque o que é a alma? É uma substância material, incorpora, né? É uma essência do homem e tudo mais que volta para Deus na morte. O que é espírito? Eles vão definir da mesma maneira. Então, como é que a gente poderia definir na prática a diferença entre um e outro, e por que Deus teria que ter criado os dois e não, por exemplo, só alma ou só espírito? E tem um problema que para mim é muito significativo, que é a questão seguinte: a alma na Bíblia, a gente vai ver vários textos que vai falar que a alma desce na morte, desce ao Sheol. Eu acho que eu preparei alguns textos aqui, deixa eu ver se... Depois, ao longo do debate, posso citar, mas o próprio Elias concorda com isso, que as almas iam pro Hades, ou Sheol, até a época da ressurreição de Cristo, né? Você concorda com essa visão, não, né? Não concordo. Você acha que elas iam direto pro céu? Direto para o céu, desde a presença, desde o Antigo Testamento, ninguém descia para Sheol. Por isso que não deu nem pra gente discutir. Sheol, para mim, não é habitação de almas, habitação de corpos. Então, quando diz assim, olha, eu serei congregado aos meus pais, ali é o corpo, não é a alma. A alma vai direto, de acordo com o que está em Lucas, capítulo 23, 42 e 43. Hoje estarás comigo no paraíso. Se nós analisarmos, Jesus ainda está dentro da cronologia do Antigo Testamento, apesar de Mateus e Lucas fazerem parte do Novo Testamento. Jesus está debaixo da lei, então todo aquele arcabouço veterotestamentário está presente, e Jesus não promete mandar para o Sheol, promete levar para o paraíso. É interessante essa visão, porque a maioria dos imortalistas, eu creio que você concorda com isso, que a maioria prega que eles iam pro Sheol, pro Hades, e aí depois da morte e ressurreição de Jesus, aí que eles vão... E que eu sou contra, porque eu defendo nos meus livros, eu não defendo isso. Sim, interessante. Eu não defendo descida de Jesus ao inferno. Eu não defendo que tem almas lá, almas iam pro seio de Abraão que ficava embaixo na terra. Eu sempre defendo e sempre defendi que a partir do momento que você morre, o seu corpo vai para a sepultura. É o que foi feito com esse ladrão na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando vieres ou quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta firme de Jesus? Em verdade te digo, hoje estarás comigo lá no seio de Abraão, embaixo da terra, porque para mim não tem uma localização. O seio de Abraão para mim é lugar de intimidade, com base na passagem da história contada em forma de parábola do rico e Lázaro. O seio de Abraão junto com Abraão, né? É estar na intimidade com Deus, porque Abraão ali é uma figura de Deus. Mas... Então, para mim, a pessoa ia direto para o céu, para o paraíso, e o paraíso fica no terceiro céu. Sim, eu já estou trabalhando em cima disso. Se você entende que eles iam direto para o paraíso, como é que Abraão e o Lázaro, eles estariam conversando com o rico que estava no inferno, a não ser que então o céu e o inferno eles fizessem fronteira? Assim, é assim que você entende? A minha pergunta para você é a seguinte: quem é Abraão ali naquela passagem do rico e Lázaro, que eu entendo que é uma história contada em forma de parábola, e vale aqui uma nota para aqueles que estão nos assistindo. Você tem, por exemplo, um gênero literário, que é o Evangelho Sinótico de Lucas, e esse gênero literário, ele tem como finalidade apresentar narrativas históricas, já começa por aí. Então, ali no caso do rico e Lázaro, é uma história contada em forma de parábola. Quando você se deixa levar pelo tema que está acima, que é a epígrafe, o que é uma epígrafe? Vem do grego epi, está sobre, acima, e grafê, de grafo, escrever. O que foi escrito acima. O que está escrito acima é um pensamento de quem traduziu a escritura, mas não é o pensamento da escritura, porque a epígrafe não é a Bíblia, é apenas um título. Portanto, eu devolvo a pergunta numa forma de maiêutica socrática. Para você, quem é o Abraão? Certo, eu vou responder sobre a parábola de Lázaro, mas primeiro... Não sobre Abraão, mas quem é Abraão? Uma vez que eu já respondi suas perguntas assim, objetivamente. Abraão? É Abraão? Abraão. Na parábola, ele é Abraão. Assim como você pode contar qualquer conto
fictício e inventar uma pessoa, colocar uma pessoa ali, nomear essa pessoa. Então, Abraão tem um seio. Não significa que a pessoa estava ali mesmo, literalmente. É uma parábola, é uma alegoria. Agora, a questão que eu quero pontuar é o seguinte: Mateus 11, 23 vai dizer o seguinte: e você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Aí ele continua: não, você descerá até o Hades. Então veja bem, o céu está em cima e o Hades está embaixo. A gente vai ver, tem inúmeros textos que vão. Você mesmo confessou que Hades e Sheol é a mesma coisa, né? A Sheol é do Antigo Testamento e Hades é o do Novo Testamento. Então, como é que pode, por exemplo, você vai ter inúmeras passagens onde vão claramente pontuar que o Sheol está embaixo, né? Por exemplo, Davi vai pedir que seu filho Salomão faça Joabe descer e Arad, no hebraico, a sepultura, que na verdade é Sheol ali no original, está lá em 1 Reis 2:9. Jacó vai falar: vocês farão esses meus cabelos brancos descerem ao Sheol com tristeza. Enfim, eu separei inúmeros textos aqui, mas a gente não, eu acho que está muito claro. O Sheol, ele está embaixo da terra, certo? Mas eu não disse que é o contrário. Sim, mas aqui o texto vai falar: ó, o céu está embaixo da terra. Isso. O céu está lá em cima. O paraíso está em cima. Certo. Então como é que pode o rico que está no inferno, tá conversando com o Abraão que está no céu? Então, Abraão, você disse que é o próprio Abraão. Não literalmente, mas ele desde a parábola. E Moisés que aparece, ele tem Moisés e os profetas. O que quer dizer também? Mas eu gostaria de saber... Não, eu vou te dar a resposta, mas com base construída em cima da sua argumentação. Não é só Abraão que aparece ali, aparece Moisés e os profetas. Moisés e os profetas estão representando a escritura do Antigo Testamento. Ah, então não são personagens. Vamos pegar lá o texto, Lucas 16, deixa eu ver. 16. Ele só volta lá. A gente já pode comentar versículo por versículo, né, da parábola daí. Lucas 16, a parte que fala então, de homem rico, só para deixar de púrpura, claro que todos os dias se regalava esplendidamente, havia também só pegar no final só para deixar claro, Sheol e Hades para mim está embaixo. Seio de Abraão, lugar de bem-aventurança, nunca esteve embaixo. A prova cabal, inequívoca e irrefragável disso é que quando e o Lulante é que quando Elias foi arrebatado, se fosse tudo embaixo, ele deveria descer, não deveria subir. O próprio Enoque, ele é tomado, Deus toma ele para si. Então, mostrando que o lugar de bem-aventurança do justo, do salvo, é no paraíso. E embaixo é lugar de tribulação, de tormento e de disciplina. Certo. Então, Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Moisés e os profetas são muitas vezes usados no Antigo Testamento para se referir justamente à escritura do Antigo Testamento, porque Moisés apresentava a lei, né, os 5 livros, o Pentateuco, a Torá, e depois tem os profetas. Às vezes tem uma divisão tripartida entre Moisés, salmos e profetas. Salmos ali representando os escritos. Cânon judaico. Exatamente. Então é isso que está sendo representado ali. Agora, a questão que eu pontuei é como que, se a Bíblia situa o céu lá em cima e o Hades está embaixo da terra, como que um pode estar em contato com o outro ao mesmo tempo? Vou responder. Bom, eu achei muito interessante. Se Moisés e os profetas não são personagens reais, literal, Abraão também não pode ser literal, porque está ali uma pessoa no inferno fazendo intercessão. Abraão, manda fazer isso, porque os que estão lá não vêm para cá e os de lá não vêm para cá. Não há comunicação entre os que estão no céu e os que estão lá no inferno. Agora, o que ocorre? A passagem do rico e Lázaro trata-se de uma história contada em forma de parábola. É como você, por exemplo, você está pregando um sermão e você quer tornar viva aquela verdade espiritual que está difícil para o seu interlocutor entender. O que é que você apresenta? Você vai apresentar uma ilustração. Uma ilustração necessariamente não precisa ser uma realidade, mas ela vai fortalecer uma verdade. Qual é a verdade que Jesus quer apresentar nessa passagem? Mas você está dizendo que é uma parábola? Não, uma história contada em forma de parábola, por isso eu lancei mão da ilustração. Mas é um fato. É um fato real. Então Jesus está falando sobre a vida após a morte. E ele usa figuras, porque como é que alguém poderia entender como que é no inferno, como é no céu? Ninguém foi lá, ninguém sabe. Agora, a verdade do que eu estou dizendo concentra-se em Lucas 23, versículos 42 e 43. Quando o justo ele sai desta vida, o seu corpo vai para a sepultura, mas a sua alma já entra no antegozo, e é isso que eu comecei no primeiro debate. Já vai direto para o paraíso. Olha a promessa de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. É isso que eu quero. Certo, eu vou comentar a questão do hoje estarás comigo no paraíso. Primeiro, só fazer algumas pontuações então, sobre a questão da parábola do rico e Lázaro. Pelo que eu entendi, então, você acredita que Abraão não estava lá literalmente. Ele foi colocado na parábola de forma alegórica. Ele representa Deus, porque se alguém tem que pedir alguma coisa nesse nível, tem que pedir para Deus. Por isso que tem uma figura de linguagem nesta passagem. Por exemplo, a língua. Manda ele molhar a ponta do dedo e refrescar a língua. A alma não tem língua.
O corpo não está lá no Hades, o corpo vai para a Guiena. Então não tem como uma alma ter língua, uma alma sentir sede. São figuras para ilustrar o quê? Uma verdade espiritual que está acontecendo, um tormento, um local de muito tormento, um local de muito castigo. E por esta razão são usadas essas figuras. Porque como ninguém foi lá, se Jesus dissesse a realidade, as pessoas não iam entender, iam ficar boiando. Certo. Então tudo aquilo que você disse aqui eu concordo plenamente, tirando a parte final que você diz que isso significa cristão em tormento literalmente. Porque veja, você interpreta Abraão ali alegoricamente, como eu também faço. Interpreta corpo ali alegoricamente, como eu faço. Língua alegoricamente. Justamente. Tudo ali é alegórico. Moisés ali é alegórico, o profeta é alegórico, tudo mais. Mas só a parte que convém, vamos dizer assim, que é a parte que é necessária para fazer com que dê algum endosso para a imortalidade da alma, essa aí é literal. Ou seja, para mim parece que é um duplo critério aqui, né? Porque, ou seja, a parte que serve para provar o ponto de vista da imortalidade da alma, essa parte aqui, ok, essa parte é literal. Aquilo ali que não entra dentro da minha teologia, não, isso aqui é alegórico, entendeu? Então, para mim, eu não vejo muito sentido nisso. Para mim, é muito mais sensato você entender que tudo isso realmente é alegórico para ensinar uma lição espiritual. Agora, qual lição espiritual é? Por que Jesus contou essa parábola? A intenção de Jesus era dizer que literalmente as pessoas estão sofrendo lá no Hades e tudo mais depois da morte? Não, porque da mesma forma que a intenção não era falar que Abraão estava lá literalmente, ou que tem conversa entre os salvos e os perdidos no inferno literalmente, ou qualquer outras coisas que o próprio pastor Elias reconhece que não é literal. A intenção dele é justamente falar da incredulidade dos fariseus. Deixa eu abrir lá nos últimos versículos da perícope, que vai ficar muito claro, né, esse pensamento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Como o próprio pastor Elias reconheceu, se refere à Escritura no Antigo Testamento. Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. E Abraão respondeu: se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então essa é a lição moral que a própria parábola traz pra gente. Não tem a ver com se existe ou não existe vida após a morte, antes da ressurreição. O foco não é esse. O foco é, mesmo que Jesus fizesse um grande milagre espetacular como a ressurreição, como ele fez inclusive com Lázaro, inclusive tendo que isso tem a ver também com o fato dele se chamar Lázaro ali na parábola, ainda assim, quem está pré-determinado a não aceitar a mensagem do evangelho não vai aceitar mesmo assim. E é exatamente o mesmo que aconteceu quando os fariseus viram que Jesus ressuscitou Lázaro, e mesmo assim o que eles fizeram? Vão perseguir Lázaro também, e vão tentar matar Lázaro de novo, e vão matar Jesus também. É por causa disso. Então essa que eu vejo a lição. Se você quiser, a gente pode entrar no Lucas... eu posso trabalhar, sim. É porque eu gostaria de comentar. Eu acho que o senhor criou um espantalho, né? Isso criou um strawman, um espantalho, né? Um boneco de palha. Porque o que eu disse? Eu disse que é uma história contada em forma de parábolas. Uma parábola está revestida de figuras de linguagem. Eu não disse que quando é uma coisa, vamos supor, quando eu quero que seja uma coisa, é aquilo, e quando eu não quero, não. É uma história contada em forma de parábola. Então esta parábola, onde que ela vai ocorrer dentro desta história? O Lázaro, por exemplo, pedindo, ou melhor, o rico pedindo para que o pai Abraão que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque sua língua. A alma não tem língua. O corpo da pessoa não vai lá para o Hades, o que vai é somente a alma. Então Jesus está usando uma figura para ilustrar uma verdade. Eu continuei dizendo, eu não mudei de discurso. Eu continuei dizendo, agora que ali é uma história real, e não é apenas uma parábola como o senhor repetidamente está aqui apresentando, é que o Senhor Jesus apresenta essa história em forma de parábola, mostrando que o rico está em tormento. Riparhom. Olha só, nós temos um verbo ali, o riparhom, que é um verbo que ele aparece, olha só, ele está acontecendo ali no presente. E também você tem basanóis, estando em tormento. É um presente do indicativo ativo. Aqui é presente do indicativo ativo. A ideia é que ele está sendo atormentado. Então, uma situação do ímpio, ao morrer, ele vai direto para o Hades e ali ele entra em tormentos. E a questão do ex-ladrão na cruz que você quer entrar, a partir do momento que a pessoa creu no Senhor Jesus, ele está salvo, ele vai direto para o paraíso. Olha a promessa de Jesus, meu amigo professor Lucas, olha para mim. Hoje estarás comigo no paraíso. É irrefutável isso. Já quero comentar isso. Pode então. Mas eu quero comentar mais sobre a questão da parábola, né? Bom, então, nós dois concordamos que existe muita coisa aí na parábola que não é literal, certo? Você também admitiu isso. Embora... Na história contada em forma de parábola não é literal. Você falou que ele usa o argumento do homem de palha. Em que momento? Eu uso o homem de palha porque ele quis dar a ideia
Como ele disse assim, olha, num momento você diz que vale uma coisa, no outro momento você diz que vale outra. Eu não disse isso. Eu disse que é uma história contada em forma de parábola. E aí eu distingui a realidade da figura. A figura, ela é usada para reforçar a história. Deixa eu explicar. Não é que vale uma coisa aqui, vale outra ali. Deixa eu explicar então o meu argumento, que não tem a ver com afirmar que você disse isso, aquilo. O ponto é o seguinte, você fala que mão na parábola não é mão literal, que língua não é língua literal, que Abraão ali não é literal, que até me surpreendeu, porque literalmente todos os mortalistas que eu já debati até hoje, menos você defende que Abraão mesmo, né? Ou seja, você faz uma série de concessões, vamos dizer assim, afirmando, beleza, isso aqui não é literal, não é literal, não é literal, não é literal. Agora, quando chega, por exemplo, na questão do tormento, você faz questão que aquilo seja literal. E justamente, é por conta da figura que ele usa para fortalecer o argumento. Mas a questão é, por que você faz questão que o tormento seja literal, se outras coisas que não quer que seja literal, você concede que não seja? Ou seja, como você poderia dizer... Vamos supor o seguinte, vamos supor o seguinte, alguém chega e fala, não é parábola, é história real, como já vi muitos dizerem. Eles interpretam tudo literalmente. Aí beleza, tudo bem, ele tá achando que é tudo literal, então faz sentido achar que o tormento também é literal. Agora, quando alguém vai lá e chega lá e diz, não, Abraão não é literal, a mão não é literal, a língua não é literal, isso aqui não é literal, não é literal, não, a conversa entre eles não é literal, o contato próximo entre céu e Hades não é literal. Mas o tormento não é literal. Mas não disse isso. Tá, mas como é que... Elias, ele está fazendo uma afirmação que eu não fiz. É verdade. Mas se a conversa não é literal... Antes ele fazer a afirmação, ele tinha perguntado para você como é que eles conseguiam conversar. Exato, então, mas ele quer saber como que é essa realidade. Como é que eu trabalho com dois argumentos dentro do mesmo texto. Eu vou repetir. Eu falei duas vezes, vou falar pela terceira. Como é que eu... Desculpe, viu? Não é que eu quero ser descortês com você, que você é uma pessoa super educada, mas eu desde o início, eu afirmei, epígrafe não corresponde necessariamente àquilo que está no texto, e eu disse que é um gênero literário. E o que é um gênero literário? Ele apresenta narrativas históricas. Já começa por aí. E essa passagem está dentro do gênero literário. Dentro desse gênero literário, Jesus conta uma história. Essa é a história do rico e Lázaro. Só que ele vai falar da vida após a morte, tanto para o ímpio como para o justo. Mas como o objeto da nossa reflexão está recaindo sobre a questão do rico, ele vai contar essa história, e para poder ilustrar, mais uma vez, o que acontece lá no Hades, no lugar de tormento, ele vai usar figuras. Estas figuras não são literais. A literalidade é o que está acontecendo lá. Mas ele conta essa história para poder fortalecer a argumentação e ilustrar, ampliar o pensamento e deixar claro, óbvio e ululante. Lucas. Certo. Então, mas eu vou reforçar o mesmo ponto, porque é aquela coisa. Primeiro, vamos sair disso. Não, mas é isso, porque você faz uma série de concessões, falando, isso aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, alegórico, beleza. Agora, quando chega no tormento, não, isso aqui tem que ser literal. Ou seja, aí eu não vejo como você estabelece um critério que fale que, não, fatalmente, isso tem que ser literal. O senhor entendeu o que eu disse? O senhor entendeu? Só pontuar mais algumas coisas aqui. É que eu já falei 3 vezes. Não, tudo bem, só pontuar mais coisas. Se você disse que uma das propósitos de Jesus era justamente ensinar sobre a vida após a morte. Só que se a intenção dele era dizer verdade sobre a vida após a morte, então por que ele contaria a vida após a morte em forma de figura de linguagem? Então, seria muito mais simples, fácil, né? Simplesmente falar, vou contar tal como que é mesmo. Né? Não, ele teria que criar toda uma coisa assim, vamos colocar o Abraão que não tá lá, vamos colocar corpo no Hades que não tem. Né? Se quiser eu ilustro, por exemplo, o João Evangelista, ele é arrebatado no dia do Senhor. E ele começa a descrever as glórias do céu com que linguagem? Quando ele vê Jesus. Agora só falta o senhor dizer que Jesus não apareceu para ele ali, na ilha de Patmos. Apareceu ou não? Apareceu. Mas só que aparece como? Olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a lã branca, um manto talar e um cinto no peito, e os seus pés como latão reluzente, e a sua voz como a voz de muitas águas. Gente, isso é uma ilustração. Jesus tem pé de latão, aí a rua de ouro e de prata. Existem muitas figuras, assim também lá são usadas figuras. Mas vamos sair um pouco, senão vai ficar maçante e monótono, e aquele sambinha lá do João Gilberto de uma nota só. Vamos analisar agora a questão do salvo. Lucas 23, 42, 43, depois se quiser a gente volta nesse assunto, só para não... Porque tá ficando bastante cansativo. Tudo bem, mas... Hoje estarás comigo no paraíso. A gente pode comentar hoje, mas tudo bem, vou sair da palavra, mas assim, só para deixar claro que você tá falando bem mais do que eu, assim, mais tempo, mas não vou reclamar disso, né, mas tudo bem. Vamos lá.
Sobre vamos voltar lá na questão do... Eu vou tentar controlar melhor o tempo aqui. Não, tudo bem, tipo, vamos lá para Lucas... Deixa ele mandou responder. Não, tudo bem, não vou mais mandar responder, vou só sair falando. Lucas 23, 43, fala, em verdade eu digo, o original grego, ele não, isso aqui eu vou pontuar coisas que o Eli já sabe, né, só estou contextualizando a situação. Ele não tem pontuação, o original grego. Então você vai ver que literalmente está dizendo, em verdade digo, hoje comigo estarás no paraíso. A gente poderia pontuar em tese de duas formas o texto. Em verdade eu digo hoje que estarás no paraíso, ou em verdade eu digo que hoje estarás comigo no paraíso. Colocando a vírgula antes do hoje ou depois do hoje, você vai mudar completamente o sentido da frase. Até aqui eu acho que não é ponto pacífico. Como que a gente sabe que a vírgula deve ser colocada depois do hoje? Na verdade, digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aliás, só para contextualizar um pouco mais, porque muita gente fala que sentido faz falar, na verdade, digo hoje, né? Como se isso não fizesse, né, sentido nenhum. No português, realmente, fica muito estranho falar dessa forma, mas no hebraico, na verdade, a forma que eles se comunicavam, isso era muito comum. Você tem vários exemplos. Por exemplo, te ordeno hoje, só essa expressão aparece umas 20 vezes no tornado. Verdade. Né? Declaro hoje, testifico hoje, ponho hoje, proponho hoje, mando hoje, tomo por testemunhas hoje. Paulo vai falar lá em Atos, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, lá em Atos 20, 26. Ou seja, era uma forma comum deles se expressarem naquela época. Agora vamos voltar lá para Lucas, para o texto que a gente está trabalhando lá em Lucas 23, 43. Quais argumentos que a gente teria para falar que o certo seria, em verdade digo, hoje estarás comigo no paraíso? A gente vai ter alguns documentos muito importantes que vão estar ali dos primeiros séculos ainda, que vão colocar a frase, estruturar a frase de uma forma que passa a ideia justamente disso. Um deles é um documento chamado Evangelho de Nicodemos, que é diferente de obras apócrifas, gnósticas, heréticas. Esse é um documento cristão. Mas não canônico. Não canônico, mas eu estou usando isso como evidência histórica, não como evidência canônica. A gente já vai chegar lá. Depois eu vou entrar em questões hermenêuticas do próprio texto. No Evangelho de Nicodemos, você que é do segundo século ainda, que é uma obra imortalista, inclusive fala da descida de Cristo aos infernos. Que nem não canônica. Sim. Então, eu já reconheci isso. Que inclusive o próprio Elias discorda, né, da questão da descida de Cristo aos infernos. Mas esse documento vai mostrar a mesma fala de Jesus e vai colocar da forma que eu estou pontuando aqui. Em verdade, digo hoje que estarás comigo no paraíso. Outro documento muito importante é o Códice Vaticano, que é um dos 3 principais documentos, né, junto com o Sinaítico e com o Alexandrino, que ele já vem com algumas pontuações. E a gente vai ver uma pontuação ali justamente depois do hoje, depois do Sêmero. Aí vai ter muitas pessoas que... O Elias está fazendo careta aqui já. O Elias, então, porque vai ter gente que vai falar o seguinte, não, isso daqui não é... Isso daqui... Já estou terminando, já passo a falar. Vai ter gente que vai falar, não, isso daqui não é uma pontuação deliberada, é uma mancha acidental que caiu ali no documento. Só que já foi observado que essas manchas têm uma outra coloração diferente da pontuação que tem ali no texto. Ou seja, trata-se de manchas que foram colocadas por um copista séculos mais tarde, e não do documento original que tem a pontuação ali depois do hoje. Ademais, você vai ter o documento siríaco, curetoniano, que também vai colocar, na verdade, digo hoje que comigo estarás no Jardim do Éden. Então você tem uma evidência histórica muito forte de que esse texto era entendido naquela época no sentido mortalista e não no sentido imortalista, e depois eu vou entrar na questão da hermenêutica do texto em si. Ok. Muito. Você viu agora? Você falou, hein, Varão? Descontou, agora zerou. Descontou! Grande Lucas! Lucas, se por falar em Lucas, quem escreveu esse evangelho, quem escreveu esse texto foi Lucas. E você sabe que Lucas ele era perito em grego koiné. O texto não foi escrito em hebraico, o texto foi escrito em grego. E a precisão de Lucas, jamais ele cometeria esse ad absurdum que você acabou de apresentar. Bom, você sabe que, em princípio, o grego era escrito em caixa alta e não havia pontuação. Nem vírgula, nem 2 pontos, como a TNM coloca 2 pontos. Na verdade, te digo hoje, 2 pontos. Estarás comigo no paraíso, querendo dizer com isso que futuramente, não sei quando, na sua volta, é que eu farei isso. Todos os documentos apresentados aqui pelo amigo Lucas, nobre professor, deu para vocês perceberem que não é documento canônico, é documento de alguns pais que cometeram erros, que cometeram muitas falhas. Não estou aqui desabonando a conduta dos pais da igreja, mas nós não devemos fazer teologia fundamentado na argumentação de pais da igreja, porque eles erram, cometem muitos erros. Tem pai da igreja que defendeu o universalismo, coisa que ele não defende, e defendeu tanta coisa. O calvinismo, por exemplo, de Agostinho, o senhor também não defende. Então não dá para nós nos basearmos nisso, tem que basear no texto sagrado. Na verdade, olha só o que o ex-ladrão da cruz pede.
Senhor, lembra-te de mim quando vieres. Tem tradução que diz no vieres. Outro, quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus foi essa. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Sem vírgula, sem nada. Hoje estarás comigo no paraíso. Qual é o problema de Jesus ter levado aquele ex-ladrão na cruz para o paraíso, que eu não acredito que era um paraíso embaixo? Embaixo só tinha o Éden da época de Adão. Paraíso ao qual ele faz referência é aquele que Paulo também, segundo os Coríntios, capítulo 12, 1-4, faz referência. Paraíso no terceiro céu. E qual a argumentação que eu tenho? Quando Elias foi arrebatado, ele foi para baixo ou para cima? Para cima. Quando Enoque foi tomado, para baixo ou para cima? Para cima. Portanto, o paraíso é em cima e o ex-ladrão da cruz foi para cima. Agora, o que foi para cima? Nós sabemos que nele foi aplicado o crurifragium, que é uma expressão latina crurifrágio, que significa a quem se quebram as pernas. Visto que um condenado levava de 3 a 9 dias para morrer, ele morreu no mesmo dia, e morrendo no mesmo dia, o seu corpo foi para a sepultura, como o de Jesus foi para a sepultura, e como o de Gestas, não está escrito esse nome na Bíblia, mas numa tradição, também foram para a sepultura. Foi para a sepultura. Agora, o que é que então? Se hoje você vai estar no paraíso, ele foi para a sepultura, Jesus não poderia tê-lo ressuscitado, porque se Jesus ressuscita ele com o corpo glorificado, nós temos um conflito gritante entre o que Jesus disse e o que Paulo disse, que Jesus é as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Lucas, no capítulo 26 de Atos, versículo número 33, chama Jesus de próton, e João, o evangelista, o apóstolo, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, chama Jesus de protótocos, o primeiro a ressuscitar dos mortos. Portanto, não podia ter ressuscitado. Se não foi o corpo dele que ressuscitou para ir ao paraíso, o que é que foi então? A sua alma imortal foi direto para a presença de Deus. E é isso que acontece, Lucas. Quando você morre aqui, o seu corpo vai para a sepultura. A sua alma, se for salvo, não estou duvidando da sua salvação, é isso entre você e Deus, vai direto para a presença de Deus. Lucas. Bom, vamos começar lá. Eu reconheci que os documentos que eu citei não eram canônicos. Eu citei como uma evidência histórica da forma como os primeiros cristãos entenderam esse versículo. Por quê? Porque, eu repito, existe uma ambiguidade no grego que qualquer imortalista reconhece. Não existe pontuação, o próprio Elias reconheceu. No original grego você não tem pontuação, era tudo escrito em maiúsculo, você não tem pontuação, e portanto você, a priori, pode traduzir tanto de uma forma como de outra. Como que a gente sabe que a gente vai traduzir com a vírgula depois do hoje, no nosso contexto de hoje? Eu mostrei várias evidências históricas. Agora, eu vou pontuar, além das evidências históricas, questões gramaticais. O Rodrigo Silva tem uma tese de doutorado. Agora o Rodrigo. Agora o Elias. O Elias está sofrendo agora com a situação do Rodrigo Silva. Calma, eu não vou falar que o Rodrigo Silva disse isso, então tá provado. Mas ele tem uma tese. Não bastando o apócrifo, você ainda traz a heresia? Não, aí não, aí demais. Segue, Manzoni. Você falou que o nome do ladrão lá era Gestas, né? Não, a tradição, eu disse, A tradição. O que eu fiz, A tradição é canônica? Isso, não, mas eu também não tô dando canonicidade. Eu falei, Deixa o Manzoni falar mais. Tá bom, vamos lá. Bom, a tese de doutorado do Rodrigo Silva, ele analisou 21 ocorrências. Ele continua fazendo essa careta quando eu falo Rodrigo Silva. Mas eu te amo, querido. Coloca assim, a tese de um certo... Então, ele analisa 21 textos, que são todas as ocorrências onde o sêmeron aparece entre dois verbos, certo? Ou seja, numa estrutura análoga que a gente tem a Lucas 23, 43. E aí ele mostra que em todas as vezes, exceto uma, onde 21 vezes que aparece essa estrutura, ela vai ser, o verbo sêmeron, o advérbio sêmeron vai estar qualificando o verbo anterior. Ou seja, exatamente da forma que a gente traduz ali. Em verdade, eu digo, hoje estarás comigo no paraíso, com a pontuação aí nesse caso. Isso daqui, não é o Rodrigo Silva que falou isso, não. Vai no Septuaginta, analisa, é uma tese que é corroborada por pares, foi aprovada em banca de doutorado, foi numa universidade católica ainda por cima, então não é qualquer coisa, né? É uma teoria que, inclusive, eu mesmo, pessoalmente, fiz o mesmo trabalho que ele fez na Septuaginta do Antigo Testamento, eu fiz o mesmo trabalho no Novo Testamento. Eu confirmei que das 4 únicas vezes onde o sêmeron, além desse texto, claro, aparece entre dois verbos, ele vai sempre qualificar o verbo anterior. E é exatamente isso que eu vou mostrar aqui agora com alguns exemplos práticos. Um exemplo que a gente pode citar é Mateus 21, 28, que vai falar: filho, vai hoje, trabalha na minha vinha. Ali o hoje vai qualificar o verbo anterior. Não vai falar, filho, vai hoje trabalha na minha vinha, né? Não é isso. Então, inclusive, as próprias traduções vão traduzir dessa forma. O outro texto é Lucas 22, 61, vai dizer: antes que o galo cante hoje, aí tem uma vírgula, você me negará 3 vezes. Então, hoje aqui, mais uma vez, ele está qualificando o verbo anterior, o cantar, certo?
a mesma coisa você vai ver no verso 34, que vai confirmar a mesma coisa. Não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conhece. E o último está lá em Atos 26, 29, que Paulo vai desejar que todos que ouvem a mim hoje tornem-se como eu, né? Ou seja, quem dera que todos que ouvem a mim hoje tornarem-se como eu. Então, mais uma vez, vai qualificar o verbo anterior. Então, em todos os exemplos bíblicos que a gente tem, com exceção de um único do Antigo Testamento, e mesmo esse único é incerto, não é uma coisa, né, certa, ainda assim a gente vai ver que em todos os outros a gente vai ver unanimemente o Semiron qualificando o verbo anterior. Então, por que em Lucas 23, 43 a gente teria uma exceção à regra? É isso que eu coloco. Pois é, porque em Lucas, capítulo 16, 42, 43, a perspectiva é escatológica. Nenhum desses textos que você citou, acabou de citar, meu caro professor, está dentro de uma perspectiva escatológica. Eu aprendi a fazer interpretação bíblica à luz do contexto, porque texto sem contexto gera pretexto que acaba colocando o cabresto. E aqui tem um cabresto querendo alcançar algum pescocinho, mas não será o meu. Agora, quando você fala, por exemplo, com todo o respeito aí ao academicismo do ponto de vista arqueológico do Rodrigo Silva, eu posso dizer uma coisa para o senhor, que esse trabalho dele sobre o Semiron é questionável. Inclusive, ele estava para ser questionado no Inteligência Limitada pelo Dr. Luiz Saião, mas ele não deixou o Saião falar de jeito nenhum, porque era contrário à visão dele. Ele não deixou, porque ele sabia que vinha chumbo grosso e por isso ele se recolheu. Pode assistir lá, todo cheio de medinho, se escondendo, porque ele sabia que iria ser contestado. Ele pode falar isso para pessoas que não é acadêmica, que não entende. O Dr. Luiz Saião, ele entende e ia refutá-lo. Agora, quando você fala assim, foi referendado por uma bancada católica, quem vê pensa que o catolicismo é uma unanimidade na perspectiva teológica. Jamais. Dentro do catolicismo tem mortalistas. Tem pessoas que acreditam que Gênesis... Mortalistas católicos. Católico, inclusive tem dicionário católico defendendo mortalismo. Tem um católico, um padre, que defende que Gênesis de 1 a 11 não é literal. Aquilo ali, ele tem uma leitura, sabe como? Levada pela interpretação crítico-histórica. Crítico-história, de teólogos liberais, está cheio de liberalismo dentro do catolicismo. Então, eu penso que não é a melhor referência para o senhor apresentar para fazer a sua defesa. Agora, Jesus, qual é o problema dele levar aquele ex-ladrão na cruz no mesmo dia ao paraíso? Nenhuma. A minha pergunta é o seguinte: o senhor acredita que Jesus, ele possuía uma natureza teantrópica, sim ou não? Sim, sim. Então, ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Sim, sim. Quando Jesus morreu na cruz, quem morreu? Eu só posso responder as outras coisas que você botou enquanto isso, aí eu já chego... Não, sim. Não, mas quem que o senhor acredita que morreu ali? Morreu humanamente. Humanamente. O Deus não morreu. Não, porque Deus não pode morrer, Deus é imortal. E quem promete salvar e pode salvar? Só Deus. Deus salva. Pois é, ele prometeu, e como Deus não morreu, qual o problema de ter levado naquele mesmo dia? Nenhum. O problema é que isso vai violar a própria hermenêutica do texto, a história, como eu já mostrei, e também que o próprio contexto geral das escrituras, que não vão ensinar em momento nenhum que é imortal, porque sobrevive à morte. A gente já vai chegar lá. Você quer, tá bom, você quer um exemplo, então separei alguns textos aqui. Eu vejo que o primeiro debate dele, ele fica meio assim, aí quando você fica... Não, então... tudo bem, não, eu posso... Mas fica no seu tempo. Eu vou citar exemplo, quer exemplo, então eu vou citar exemplo. Salmo 17,15. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito e ver a tua semelhança. A palavra aqui, traduzida por despertar no hebraico, é a mesma que aparece em Isaías 26,19, que fala que os seus corpos ressuscitarão, e Daniel 12,2, um texto muito claro, que fala que multidões dormem do pó da terra, despertarão, etc. Então, tá claro, o salmista tá falando, eu vou acordar numa bela manhã de sol e vou ver a face de Deus. Não, ele tá falando justamente despertar da ressurreição. Então ele sabia que era só depois da ressurreição que ele veria a face de Deus. Vamos ver outro exemplo, Daniel 12,13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, então no final dos dias você receberá a herança, você se levantará para receber a herança que me cabe. Mais uma vez, levantar um eufemismo para a ressurreição. Isso aí o pastor Elias concorda. Então é só depois da ressurreição que ele entra na herança que lhe cabe. Inclusive no hebraico ele vai trazer exatamente isso. Você vai se levantar, que é ressuscitar, na herança, que vai dizer, não é nem para receber a herança que ele traduz aqui, a NVI, o que piora mais a coisa ainda para os imortalistas. Um texto ainda mais cabal, na minha opinião, Hebreus 11, 39 e 40. Ora, todos esses, referindo seus heróis da fé, de Hebreus 11, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por quê? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, se ele já estivesse no céu, eles já teriam obtido a concretização da promessa. Porque qual promessa era essa? Vamos ver lá, versos 13 a 16.
Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque ele se preparou uma cidade. Então só pontuar aqui rapidinho algumas coisas, aí já passo a palavra. Primeiro, ele vai dizer que ele não obteve a promessa. Que promessa é essa? Da pátria celestial. Ele fala, tá desejando uma pátria. Alguém que já tá na pátria vai desejar? Não faz nem sentido isso. E vai dizer, Deus preparou uma cidade para eles. Ou seja, a cidade está preparada para eles. Ele não tá na cidade ainda, entendeu? Então a questão é, e isso, repito, o pastor Elias, e ele confirmou nesse debate, ele concorda que eles estão no céu neste momento, não que estão no céu de Abraão, no céu e tal. Então, obviamente, o autor de Hebreus não deveria falar dessa forma, deveria falar que eles já obtiveram e já estão lá. Esse é o ponto. Só uma última questão, rapidinho. A questão da tese do Rodrigo Silva, só para desviar um espantalho. Não, para desviar algum espantalho. Eu não citei o Rodrigo Silva por ser o Rodrigo Silva. Tipo, o Rodrigo Silva disse isso, então acabou, tá aprovado, já era. Não, eu mostrei para dar os devidos créditos, por quê? Porque é ele que fez a pesquisa. Agora, eu também fui lá na Septuaginta e confirmei cada uma das ocorrências que ele disse. Então, eu fiz a própria pesquisa para confirmar aquilo que ele disse, certo? Aí você lê grego, trabalha com a gramática grega, normal. Eu tenho dicionários que possam... Você trabalha. Sim, com os léxicos... E dicionário é dicionário, gramática é gramática, você sabe disso, eu posso fazer... Então tá. Bom, vamos lá. Antigo Testamento tem uma perspectiva escatológica. O Novo Testamento é outra perspectiva escatológica. A concepção de uma ressurreição com corpo incorruptível, imortal e glorificado não estava presente no Antigo Testamento. Nenhuma dessas passagens que o senhor acabou de citar apresenta isso. A escatologia dos judeus, veja só, era uma escatologia assim, ó, o justo herdará o quê? O céu ou a terra? A terra. A terra. E o ímpio? O ímpio vai ser liquidado, morto, porque ele não vai herdar a terra. Então a terra não é para o ímpio, a terra é só para o justo. Na perspectiva do Novo Testamento, Paulo mesmo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, eis aqui vos digo um mistério. Ora, se já estava revelado no Antigo Testamento e todo mundo sabia disso, por que ele diz que é mistério? É porque é algo novo que ele vai revelar. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e os vivos serão transformados e com corpos glorificados subirão. Agora, quando fala de pátria, ele está falando de morada. Ele não está falando de antegozo. A alma vai para o céu não como uma perspectiva final, como o sumum bondo do cristianismo. A alma lá no paraíso não é o último estágio. É só o primeiro estágio. Jesus não salva somente a alma do homem. Ele salva corpo, alma e espírito, salva o homem todo. Porque senão não seria necessário o arrebatamento, a ressurreição. Para completar os benefícios que Deus tem em relação aos justos, aí o Senhor Jesus vem, ressuscita os mortos, transforma os vivos, que é um mistério apresentado por Paulo, forma um só grupo para estarem nesta pátria celestial, que era a perspectiva de Abraão. Portanto, está aqui a nossa argumentação. Ok, Lucas. Bom, ele falou que o Antigo Testamento não fala de ressuscitar em corpo incorruptível. De fato, a palavra em corpo incorruptível não se encontra, mas você tem vários textos, eu citei 3, né? Tem Daniel, tem Isaías, tem outro texto dos Salmos, que falam de ressurreição. E, bom, ao mesmo tempo você tem vários versículos do Antigo Testamento que falam de vida eterna, certo? Eles não acreditavam que um dia ia morrer e acabar tudo para eles. Então, se eles acreditavam em ressurreição e em vida eterna, como a pessoa iria ressuscitar e viver para sempre num corpo que fosse corruptível? É evidente que está pressuposto, implícito, que eles acreditavam que a ressurreição era num corpo incorruptível. Aí ele citou o texto que fala, eis que lhes digo um mistério. Aí, olha a continuação do texto. O texto não tá, o mistério aqui não é sobre o estado dos mortos no estado intermediário. O mistério é que nem... Eu não disse isso. Então, repita o que você disse só para ficar mais claro. Nem todos... O mistério é que a perspectiva escatológica de ressurreição com corpo glorificado, de transformação, não era algo comum no pensamento judaico. Você tem 1 ou 2 textos onde eles vão trazer, como por exemplo Daniel capítulo 12, versículo 2, de uma ressurreição final. Mas você não tem isso vivo no pensamento deles. Porque senão Paulo não diria
Que isso é um mistério. O mistério é a ressurreição com o corpo incorruptível, imortal e glorificado, e a transformação dos vivos. Porque Paulo, no capítulo 15, está tratando da ressurreição dos mortos. Então, exatamente. Eu concordo com isso. É exatamente isso que eu pontuar. O mistério aqui é que nem todos dormiremos, ou seja, nem todo mundo vai morrer, mas todos seremos transformados. Então, é esse o mistério. Está falando da volta de Jesus, no caso. Isso daqui não é algo que estava claro no Antigo Testamento. Isso a gente concorda. Mas não a questão da ressurreição em si. Eles criam na ressurreição e criam uma ressurreição em corpo incorruptível. Agora, por falar em corpo incorruptível, inclusive eu separei aqui, é um assunto que eu ia tratar, porque é um tema muito importante. A gente vai ver, por exemplo, você já defendeu em outro debate, se você quiser pode confirmar ou negar isso depois, que os ímpios vão ressuscitar em corpos incorruptíveis para serem eternamente refratários ao fogo. Aí, só que o problema é o seguinte, 2 problemas na verdade. Primeiro, nenhum texto bíblico vai falar que os ímpios ressuscitem em corpos incorruptíveis. Segundo, 3 versículos bíblicos que eu separei aqui vai falar que os ímpios vão herdar a corrupção. Vamos citar eles. Primeiro, Gálatas 6:8. Porque o que semeia para a carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Segundo, Romanos 2:6-7. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. E terceiro, 2 Timóteo 1:10, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, qual aboliu a morte e trouxe luz e a vida e a incorrupção por meio do Evangelho. Então, aqui claramente falando que o ímpio vai herdar a corrupção e apenas o salvo justo que vai herdar a incorrupção. A pergunta é, como que você chega à conclusão de que o ímpio vai ressuscitar em corpo incorruptível se não tem nenhum versículo que diz isso e vai dizer o contrário? Eu vou trabalhar a sua questão, mas eu quero perguntar, qual é o tema do nosso debate? Imortalidade da alma. A imortalidade da alma. Não, pera um pouquinho. É o que mesmo? Da alma. Então isso daí é outro tema que ele está apresentando aí. Isso aí é um outro tema de castigo eterno. Como eles serão castigados eternamente com aquele corpo corruptível. Posso fazer... Não, então, o que você está perguntando é que também tem um outro debate. Mas é que tem a ver o fogo será eterno, o castigo será eterno ou não? É um outro debate. Mas agora eu só vou lhe fazer uma pergunta. Dentro do que você acabou de dizer, você acredita que todos serão castigados igualmente? Por exemplo, serão lançados do Guiana e são fulminados? Ou haverá diferença? Bom, só comentar rapidamente sobre o que você falou, castigo ser eterno, outro debate. Eu não acredito que seria outro debate. Por quê? Porque outro debate. Mas se o debate é sobre imortalidade da alma, e eu provar, por exemplo, que em algum momento a alma vai morrer no Guiana, então tá provado que a alma não é imortal. Então, portanto, faz parte do debate. É que no Guiana não é só a alma que vai, é corpo, alma e espírito. O corpo também vai. Então, mas aí você poderia defender qual posição? Então, a posição de que o corpo é aniquilado e só sobra a alma ali no inferno. Então, é isso que você defende? Não, veja bem, não. É que eu não quero entrar no mérito da questão. Se você quiser um outro debate sobre se o castigo será eterno ou não, eu já tá aberto. O recurso que ele usou agora é o seguinte: se ele consegue provar que lá no inferno, ou no Guiana, no caso, no Lago de Fogo, haverá a destruição da alma, então a alma morre. Mas ele não provou isso. Ele não provou isso. Ele não disse que ele provou. Ele falou de corrupção. Eu não disse que ele provou. Estou dizendo, se ele consegue provar isso, então está dentro do tema. O tema é a alma morre. Não é a alma do salvo se morre ou não. Se a alma morre. Isso, não, mas não de é. Salvo perdido. E por que não é o tema? Porque está falando do castigo eterno. É do fogo eterno. É hoje, se a alma morre hoje. Quando você morre, o que acontece? A alma morre ou não morre? Agora, lá no fogo... Não, agora deixa eu só reformular a pergunta. Na sua concepção, todos são castigados igualmente? Já vai todo mundo lá pro Guiana, é lançado e acabou? Eu vou responder, eu só quero Não. Eu só preciso para poder responder a sua. Eu preciso, com base no que... É que ele agora quer fazer mais uma pergunta. Não é pergunta. Eu só quero fazer a pontuação sobre o que você falou que não faz parte do debate. Não faz parte. Não faz parte porque você tratou de corpo, é corrupção. Buscar corrupção e corrupção. Por exemplo, nós buscamos a incorrupção da glorificação. E a glorificação é a ressurreição. É da alma do corpo, é do corpo. Então isso está voltado para o juízo eterno, para o castigo final. A minha pergunta é, todos serão julgados. Você não acredita que todos serão julgados igual? Por exemplo, Hitler matou 6 milhões de judeus. Você acha que ele será castigado o mesmo tempo de um ladrão de galinha ou terá diferença? Eu quero responder isso, mas eu preciso... Não, mas você precisa responder agora para não mas aí a vez é dele. Não é dele, porque ele me fez uma pergunta e eu só quero... pode falar o que você quer? Não, veja bem. Não, aí então, você vai me desculpar se você está errado. Por quê que você está errado? Porque ele me fez... Não, pera um pouquinho. Ele me fez uma pergunta. Para eu responder a pergunta dele, eu quero que ele me responda uma para depois eu responder a dele. Então, se ele não... É que você fez duas... Né? Tipo assim, você quer que fala... Você quer usar a sua fala...
Aí você quer que ele fala só o que você precisa pra você continuar falando? Não dá, né? Não, peraí, acho que... Com licença, mas você não está entendendo. Ele fez uma afirmação. Me fez uma pergunta. Ainda que está fora do debate, mas eu vou responder. Eu não me omiti de respondê-la. Você só disse Só que para eu responder o que ele quer, eu estou fazendo uma pergunta para, em cima da resposta dele, dar a resposta completa. Sim, o castigo é proporcional. Proporcional, então, por exemplo, o Hitler se estima que ele ficaria mais ou menos quando? Na sua ideia. Que não pode ser igual o ladrão de galinha. É mais que o ladrão de galinha, óbvio. Mas eu não sou Deus para saber quanto tempo. Até porque eu não conheço todos os pecados. Eu não sou Deus para julgar. 6 milhões de judeus e não se converteu. Sim, o outro roubou uma galinha e não se converteu. Vai sofrer muito mais agora. Mas muito mais do que? Mais ou menos, só uma estimativa. Eu não sou Deus pra saber quanto tempo que a pessoa... Mas uma estimativa. Eu não sou Deus. Mas não é igual. Eu não sou Deus. Não é igual. Pois é. E como é que ele vai sofrer se ele tem um corpo... Por exemplo, quanto tempo você acha que uma pessoa leva sendo jogado lá no Lago de Fogo vai durar quanto tempo? Nem um segundo. Todos não durarão nem um segundo. Com isso, você está contrário à proporcionalidade do castigo e à duração do castigo. Sim. Porque se Hitler era lançado... Okay. Você entendeu agora? Se Hitler é lançado lá no Lago de Fogo e ele é consumido junto com o ladrão de galinha, acabou a proporcionalidade. Agora, Lucas, você pode falar agora tempo. Eu vou falar então. Bom, primeiro, o argumento do pastor Elias, ele faz sentido se eu acreditasse que o tormento, no caso proporcional, é no próprio Lago de Fogo. Só que eu nunca defendi isso. É uma coisa que eu não defendo. Inclusive, o Lago de Fogo, no meu entendimento, eu já tenho isso no meu livro e tudo mais, é justamente uma figura para falar da segunda morte, do aniquilamento. Vou mostrar ali o texto. Apocalipse 20, que vai falar no verso 13. O mar entregou os mortos que ele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que ele havia. E cada um foi julgado conforme o que tinha feito. Então, a morte e o Hades, presta atenção nisso, a morte e o Hades foram lançados no Lago de Fogo. O Lago de Fogo é a segunda morte. Duas coisas que eu quero pontuar aqui. Primeiro, coisas impessoais e abstratas, como a morte, é lançada no Lago de Fogo. Como pode uma coisa abstrata e pessoal como a morte ser literalmente lançada dentro de um lago de fogo, que na visão do pastor Elias é literal? Segundo, o Hades é, na visão dele, o inferno temporário, onde os ímpios estão agora nesse momento. Que sentido faz jogar um inferno literal dentro de outro inferno literal? Esse é o ponto. Agora, o ponto mais importante é o que está na conclusão do versículo. O Lago de Fogo é a segunda morte. Por quê? Porque os imortalistas, eles vão mudar a lógica do texto. Eles vão dizer, o que é a segunda morte? Eles vão falar, segunda morte é o Lago de Fogo. Mas é isso que diz o texto? Não, o texto diz, o Lago de Fogo é a segunda morte, não a segunda morte é o Lago de Fogo. É igual, por exemplo, se a gente vai lá para Apocalipse 1, você vai ver várias figuras de linguagem, onde ele vai explicar as figuras de linguagem, né? Por exemplo, os 7 candelabros, as que vocês viram são as 7 igrejas, as 7 estrelas são os 7 anjos. Não é que o anjo é a estrela, não, a estrela é o anjo. Então, eles estão invertendo a lógica aqui para tentar fazer com que a segunda morte seja o Lago de Fogo, quando é o contrário, o Lago de Fogo que é a simbologia, e a segunda morte o significado da simbologia, e portanto não pode ser outra simbologia, porque ele já é o significado daquilo que está sendo tipificado ali na simbologia do Lago de Fogo. Então, e a questão que eu vou pontuar, como pode, já que o Elias falou do castigo proporcional, como pode Hitler pagar mais tempo do que alguém que também vai pagar eternamente no inferno? Pois justamente, você acabou de concordar comigo que não tem como explicar. Porque se Hitler vai ficar um tempo a mais, o fogo tem que queimar tudo proporcionalmente. Quando todos forem jogados, pela lógica, ninguém vai existir mais. Como é que é o barulho, Elias? Só que Jesus diz que é um com menos açoite, outro com mais açoite. A diferença está na duração e também na intensidade. A intensidade será diferente. A duração será a mesma. Para Hitler, para todos será a mesma. Mas a intensidade do sofrimento é que será diferente. Por que eu disse que acabaria num outro debate? Porque aqui é outro debate. Se o Lago de Fogo ele vai ser para sempre ou não. Você está entendendo? É aniquilacionismo? É. Mas só que cai num outro... né? É uma subpasta, vai. Mas é outro. Mas tá dentro. Se você entrar, é outro. Mas a minha questão é a seguinte. A gente tá falando muito sobre ímpio. Mas você entendeu a pergunta dele? Entendi, já respondi. Acabei de responder. Intensidade e duração. São duas coisas diferentes. Quem trouxe o Hitler e o ladrão de galinha pro debate foi você. Mas eu acabei de responder. Talvez você estava ali. Você não sabe o que eu vou falar. O que você vai falar? Quem trouxe o ladrão de galinha e o Hitler pro debate foi você. Você diz assim, meio que... Se eles forem colocados lá com o corpo físico, então é verdade. Não vai ter como o Hitler queimar mais que o outro, porque faz o barulhinho lá e acabou.
Só que o argumento dele é o seguinte: se ambos vão sofrer eternamente, certo, logo também não há diferença. Eu já acabei de responder, por isso que eu disse que você não prestou atenção. Não, você... Então, Quer que eu repito? Não, eu entendi o que você falou. Você disse que vai haver diferenciação na intensidade. E não na duração. Mas não tem como documentar, né? Como não? Se é eternamente. Mas os dois são eternamente, o ladrão de galinhas e o Hitler. Sim, mas a duração é eternamente. Mas não a intensidade. Então, isso, como é que você documenta essa intensidade? Pela própria proporcionalidade que o Senhor Jesus disse. Menos açoite e mais açoite. Pronto, aí está a intensidade. No fogo. E não a duração. Justo lá no Lago de Fogo. Entendi. No Lago de Fogo. Açoites é uma ilustração para falar da intensidade do castigo. Um sofrendo mais, outro sofrendo menos. Mas a gente está falando demais de ímpio. Voltemos lá para o ex-ladrão na cruz, que não terminou. Porque o ex-ladrão na cruz foi no mesmo dia com Jesus ao paraíso, porque Jesus é Deus. E eu achei interessante que você não decretou a morte de Deus como uma pessoa que eu debati aqui, que disse que Deus morreu junto com Jesus. Eu falei, que meu foi Deus. Só por curiosidade. É o reverendo Samuel, da presbiteriana. Eu falei, uma doideira, né? Eu achei legal que você não acredita nisso. Agora, o ex-ladrão na cruz, quando a gente parte dessa vida, o corpo vai para a sepultura. A alma vai estar com o Senhor, vai para a presença de Deus, vai para o paraíso. E é isso que Jesus ofereceu e oferece para você, inclusive, Lucas. Se porventura, né? Ninguém quer que você morra, mas a morte é algo que a não ser que Jesus volte antes, o seu corpo vai ser sepultado, mas a sua alma vai para a presença. Você acredita que a alma já vai para a presença de Deus ou não? Ou você tem algum texto que diz que não vai? Lucas. Bom, eu mostrei vários textos aqui nesse debate. Mostra um bem forte, pra convincente. Vai lá, eu mostrei três textos lá atrás. Não, mas um convincente. Mais ainda. Tá bom, peraí, vamos lá, ele quer mais convincente. Eu posso fazer alguns apontamentos sobre a questão da intensidade primeiro, porque, bom, eu entenderia a questão da intensidade se eles pensassem, por exemplo, que o inferno é tipo uma prisão. Aí você pode colocar numa prisão mais... uma prisão pior para um e uma tipo prisão... solitária. Exato. Tá. Só que assim, a partir do momento que a pessoa crê que o inferno é um lago de fogo e enxofre literal, como que vai ter uma proporcionalidade? Quer dizer, será que um canto ali do lago de fogo vai queimar menos, o outro vai queimar mais? É isso? Quer dizer, mesmo a menor punição possível, imaginável e concebível dentro de um lago de fogo seria a pior coisa absurda assim que alguém poderia sofrer, mesmo um ladrão de frango. Será que seria justo, correto ele sofrer durante pelos séculos dos séculos por causa de, sei lá, 10, 12 anos de pecado aqui na Terra? E como poderia ver essa proporcionalidade na prática? Aliás, por falar em prática, eu queria voltar a falar da questão da distinção entre alma e espírito, que eu falei lá no começo, acabou não sendo comentado. Eu acho que seria legal entrar nisso em algum momento, mas só para você pedir o texto, né? Bom, eu já tinha trazido outros, mas eu vou trazer mais textos então. Da presença de Deus, que o rico, que o justo, quando morre, por que ele não pode ir para a presença de Deus? Porque senão a ressurreição seria inútil. Paulo vai falar lá, foi o primeiro texto que eu citei no debate, lá no nosso debate das 11 horas. Que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, que nem vou abrir agora, que é fácil. 1 Coríntios 15, 32, que se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Agora, que sentido faz Paulo falar que sem a ressurreição é melhor comer, beber e depois morrer, se ele acreditasse que a alma já estaria na presença de Deus desde antes disso e continuaria lá na ausência de uma ressurreição? Ou seja, vamos pensar o seguinte, eu vou fazer uma pergunta retórica, não precisa responder agora, tá? Vamos supor que você pensasse que vamos supor que você saiba que não existe ressurreição, certo? Não, é a suposição, não tô falando que é. E você soubesse que, mesmo assim, a sua alma, quando você morresse, ia sair do corpo e ir para a presença de Deus, exatamente como você acredita. Você acha que valeria a pena viver para Deus, para passar depois da morte para a presença de Deus, mesmo que de uma forma incorpórea? E só a alma na presença de Deus? Sim. Claro que vale. Então, mas para Paulo não. É esse que eu falo. Mas esse é o que você entende. Eu posso dar a explicação? Fala. Porque se eu não me engano, tem um vídeo que você diz que é isso que levou você a ser imortalista. Sim. Foi ou não foi? A ressurreição é o que me levou a ser... A ressurreição com base em 1 Coríntios 15, 32. Principalmente. Você citou também o versículo 18. E você citou o versículo de número 29. Sobre o batismo pelos mortos. Todo o capítulo. Bora lá então. Capítulo 15 de Atos, ou melhor, de 1 Coríntios, é conhecido na teologia como discurso apologético em favor da ressurreição. O tema lá é ressurreição, certo? Havia naquela igreja alguns partidários do saducaísmo, dos saduceus, ou do neoplatonismo, ou de uma outra seita dos epicureus, ou de qualquer outra seita, que não acreditavam haver ressurreição. Não acreditava. Paulo ele vai fazer uma exposição em ordem.
e mostrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o foco principal dele. Acho que até aqui o Lucas também concorda. O capítulo 15 de Atos, ele vai começar apresentando, então, a sua argumentação, as suas premissas para defender a sua tese no final. Ele vai mostrar que Cristo ressuscitou, e a prova que ele tem são as Escrituras. Segundo, são as testemunhas. Aí ele vai fazer a seguinte argumentação a partir do versículo 12. Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos. Veja que é o foco dele, que ele vai repetir isso por umas 8, 9 vezes no texto. Como dizem alguns, não haver ressurreição dos mortos. Então veja que o foco é provar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque se os mortos não ressuscitam, primeiro, Cristo não ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, não é só questão de alma. É vã a vossa fé, é vã a vossa pregação, vocês são falsas testemunhas. Outro detalhe, além de ser falsas testemunhas, os que morreram em Cristo estão perdidos. Aí ele vai no cerne da questão. Vocês ainda continuam como pecadores, continuam no seu pecado. O qual é a base da nossa salvação e redenção e da ressurreição dos mortos? Não é, porventura, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Quando você crê que Jesus é Senhor e Salvador e ressuscitou ao terceiro dia, você confessa a Cristo, você é salvo. Só que se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitam. Não, os que morreram em Cristo, esperando que Cristo viria, estão perdidos. E tem mais, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morramos. Por quê? Ninguém será salvo, são todos perdidos, e a alma não pode estar no paraíso, porque a segurança de que a nossa alma estará no paraíso é a ressurreição do Senhor Jesus. Acho que esqueceu isso, o senhor esqueceu isso de colocar no seu sermão, porque o que gira aqui é a ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição dos mortos só acontece por causa da ressurreição de Jesus, porque se Jesus não ressuscitasse, ninguém ressuscitaria, ninguém seria salvo, todos estariam perdidos, a alma não iria para o céu. Mas só que Paulo diz, mas na verdade, Cristo ressuscitou dos mortos e se tornou o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Portanto, ele é a garantia de que a nossa fé não é vã, de que a nossa pregação também não é vã, de que nós não somos falsas testemunhas, de que há esperança para o perdido e que a alma, de quando você morre, ela vai direto ao paraíso. A garantia é a ressurreição de Jesus. Contigo. Sim, todo o discurso dele é muito bonito, muito verdadeiro. Eu assino embaixo cada palavra que o Elias disse aqui. O problema é que isso não salva a visão imortalista. Por quê? Porque na visão que o Elias defende, e vocês viram ele dizer, desde até mesmo antes de Cristo, os mortos já estavam no céu. Então, se eles já estavam no céu desde antes da ressurreição de Cristo, então como que eles estarem no céu depende da ressurreição de Cristo. Quer dizer, você precisa da ressurreição de Cristo para haver vida após a morte. Mas antes mesmo de Jesus ressuscitar, já estavam lá no céu. Né? É uma coisa completamente contraditória a lógica que ele está dizendo. E outra, o foco de 1 Coríntios 15, em primeiro lugar, é a ressurreição. Eles estavam negando a ressurreição. Aí Paulo vai dar como um dos argumentos para haver a ressurreição, fala da ressurreição de Jesus. Certo? Então a ressurreição de Jesus é o subtema que faz parte do tema principal, que é a ressurreição. Então você vai ver, por exemplo, textos como Lucas 14:14, que vai dizer: feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Então vamos parar para pensar um minuto. Por que Jesus iria dizer que a sua ressurreição virá, não quando a alma sair do corpo e for para os paraísos, ou algum momento, lá antes sala do céu, como eles dizem, mas apenas na ressurreição? Aí eles vão falar, não, mas isso aqui é o galardão, né? Você só vai ser galardoado quando você ressuscitar. Mas o próprio céu não seria uma baita de uma recompensa por tudo aquilo que a gente sofreu nessa vida? Quer dizer, a gente vai estar com Deus, vai estar com os santos, com os anjos, com os entes queridos, vivendo do bom e do melhor lá, mas não tem recompensa nenhuma. Recompensa a gente só vai ter, por quê? Porque é um corpo que voltou pro pó, vai se religar a uma alma, que essa sim é o nosso verdadeiro ser, né? Que é o nosso verdadeiro eu, né? É uma coisa que não faz sentido. Aliás, a própria ressurreição não faz sentido dentro da visão mortalista. Por quê? Porque você vai falar que o nosso verdadeiro eu é a alma. Aliás, eu já perguntei várias vezes, né? Qual a diferença entre alma e espírito, ele não distinguiu ainda, então não tenho como saber qual a posição que ele defende, mas depende daquilo que eu responda, vai depender da minha resposta aqui. Mas se você diz que o nosso verdadeiro eu é a alma, e essa alma sobrevive à morte, ela já está no céu, independentemente da ressurreição,
qual a necessidade da ressurreição, né? Então não faria nem sentido a você depender, você precisar da ressurreição para ter uma vida após a morte. Que sentido faria você falar que a esperança que você tem é a ressurreição? Por exemplo, Paulo vai falar um discurso bem famoso lá em Atos, acho que é Atos 26, vai falar para os fariseus: tenho a mesma fé que os antepassados, que haverá ressurreição de justos e injustos. Em Hebreus 11 vai falar que muitos acabaram aceitando a tortura e o martírio, esperando, porque esperavam a ressurreição superior. Né? Então, a esperança deles era a ressurreição. Eu pergunto, que esperança é essa se você já está no céu a despeito, antes da ressurreição e a despeito da ressurreição? A pergunta seria, o que muda para quem já está na presença de Deus depois da ressurreição? Exato, porque só um outro apontamento rapidinho, né? O Elias fez uma cara feia, tá bom, fala, Elias, depois vai continuar. Não, pode concluir. É que assim, você não conheceu o Elias, você não conheceu o Elias. Conforme você vai falando, ele vai fazendo careta. Mas é assim que ele funciona, tá tudo bem. Então, porque assim, mais uma vez, eu não sei como que o Elias define alma, então eu teria que saber como ele define para usar o argumento. Mas a maioria dos mortalistas acha que a alma no céu voa, atravessa a parede, enfim, faz tudo que é coisa aí, né? A visão, eu vi que o Elias tem uma... eu vi que o Elias tem uma... atípico. Exato, o Elias tem uma visão diferente daquilo que os mortalistas no geral têm. Mas então, então sim, vamos supor que você voa, você flutua, você atravessa a parede, aí você tem que se religar ao corpo para você ficar preso na matéria, assim como você vive hoje. Seria a ressurreição, além de não ser necessária, seria uma coisa prejudicial para a pessoa, entendeu? É pior ainda. Retrocesso. Vamos lá, Elias. Posso falar? Bom, então vamos lá. Eu tô aqui impressionado, né, com a sua teologia. Não vou aqui afrontá-lo. A sua teologia está precisando de um ajuste no que diz respeito à soteriologia. Como é que a alma pode estar no céu antes da ressurreição de Jesus? Em outras palavras, como é que a pessoa pode ser salva antes da ressurreição? Na minha Bíblia, em Apocalipse 13, versículos número 8 e 17:8, está escrito o seguinte: o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, ela tem uma perspectiva, ou melhor, uma visão retroativa. A morte de Cristo e a ressurreição, ela é retroativa. Os que foram salvos no Antigo Testamento, como por exemplo, como é que Elias pode ter ido para o céu? Olha só, sendo que Jesus só ressuscitou depois, e Elias já foi com o corpo glorificado, Enoque também foi com o corpo glorificado. Como pode isso? Por causa da ressurreição de Cristo. Porque os que foram salvos no Cristo que viria. Nós no Cristo que já veio. Então, a ressurreição e a morte de Cristo contempla tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. Tá entendendo? Então, tanto o presente, passado e futuro. E lá diz assim, uma superior ressurreição. Por que é necessário a ressurreição? Porque o Senhor não veio salvar somente a alma. Ele veio salvar completo, o homem por completo. A ressurreição nunca é ressurreição de alma, é ressurreição de corpos. Tanto é que o capítulo 15 todinho vai falar de ressurreição. Agora você percebeu que o assunto que te tirou do imortalismo, o senhor não conseguiu agora refutá-lo. Porque tudo o que diz respeito ao nosso futuro, a nossa perspectiva futura, concentra-se na ressurreição de Jesus. E o que Paulo está batendo é o seguinte, vocês acham que não há ressurreição? Tudo bem. Só que aí Cristo não ressuscitou. Ó como que vai ficar um problema. Olha só, os problemas, o ônus desta não ressurreição. Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é vã a vossa pregação, somos falsas testemunhas, os mortos em Cristo não têm esperança, vocês ainda continuam no pecado. Como que uma pessoa que ainda continua no pecado, a sua alma pode ascender ao paraíso? Só que depois, no versículo de número 20, ele diz, mas, na verdade, Cristo ressuscitou. Se ele ressuscitou, tudo isso aqui é possível. Só não é possível se ele não ressuscitou, mas ele ressuscitou. Portanto, toda a argumentação que o meu amado construiu em torno de 1 Coríntios 15 cai por terra agora e escorrega como espuma de sabão no ralo. Ok, Lucas. Certo. Ele falou aqui de uma salvação retroativa. Confesso que esse conceito é novo para mim. E se a gente vai lá para Hebreus 9, 28, olha, não foi isso que eu disse. A morte de Cristo tem um caráter retroativo. Tudo bem. Alcança... Eu entendi o seu conceito. Por exemplo, você acha que Abel foi salvo ou foi perdido? Ele morreu com a garantia da salvação. Não se vê que ele entrou, ele tem a garantia da salvação para entrar na ressurreição.
E Elias? Deixa eu só responder aqui, ó. Deixa eu responder, já vou responder. Aliás, só antes de eu responder, só me responde sim ou não, porque você já falou bastante e agora é minha vez. Quem que você acha... Vamos lá. A gente tá aqui na amizade. Isso que o povo precisa entender. Sim. Tá bom, quem você acha que são as duas testemunhas? Não precisa fazer um discurso, argumentar nada. Só fala. Quem você acha que são? Mas não tem sim ou não pra resposta dessa. Não, não. Só falar quem é. Os nomes? Não, quem que acha que eu falo pra você, em 2 minutos eu respondo. Porque você tem bastante minutos. Você pode preocupar mais 6, tá bom? Tá bom. Primeiro, as duas testemunhas não é Elias e Moisés. Porque Moisés, ele será ressuscitado com corpo incorruptível, imortal e glorificado, não pode voltar para morrer, e Elias também não pode morrer. Não é Elias e Enoque, pior ainda, porque corpos incorruptíveis não podem voltar a morrer. Não é Josué e Zorobabel. Não é o Antigo e Novo Testamento, como pensam talvez os adventistas do sétimo dia. Não é uma representação da igreja, como pensam alguns amilenistas. Então é o quê? Agora, você quer a resposta, a minha resposta? Quero. Não sei. Essa é a minha resposta, eu não sei, eu vou inventar. Tá bom. Em todas as igrejas eu digo, eu não sei. Beleza. Deixa. Foi só para fazer uma encenação. Sim, beleza. Então ele falou da questão da questão retroativa. Deixa eu voltar aqui no texto que está. Hebreus 9:28. Assim, e isso vai responder também a questão do Abel que você perguntou. Tá assim também, Cristo foi oferecido sacrifício uma vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ou seja, na visão dele, tá todo mundo salvo já. Né? Já tá no céu e tudo mais. Não, ele fala, vai trazer salvação aos que o aguardam. O aguardam para quê? O aguardam para a salvação. Eles estão salvos, sim. Jesus morreu por eles. A gente tem a garantia da salvação. Mas a gente vai entrar na salvação. Em qual momento? Depois da ressurreição. Aqui ele fala, virá uma segunda vez. Por quê? Porque a ressurreição ocorre na segunda vinda de Cristo. A gente pode voltar lá pro texto de 1 Coríntios 15, 22 e 23. E a gente vai ver. Vamos lá pegar o texto. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro e depois. Quando ele vier, os que lhe pertencem. A mesma coisa é falar nos capítulos de 51 a 54. Por isso que eles falam que tem que esperar a volta de Jesus para trazer salvação aos que o aguardam. Porque em certo sentido a nossa salvação já é atual, a partir do momento que a gente crê, mas a gente só vai entrar de fato para desfrutar da salvação no momento que a gente ressuscita, que é justamente na volta de Jesus, exatamente como o texto que eu citei. Aí ele fez menção ao texto lá de Apocalipse 13:8, que fala que, na verdade, isso é um erro muito comum, né? Que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes não, desde a fundação do mundo, que seja. Mas mesmo assim, o texto vai falar que o nome não teve o nome escrito no livro do cordeiro desde antes da fundação do mundo. Não tem o que tá ali na tradução, que foi morto desde antes da fundação do mundo, não tá no grego. Então existe uma ambiguidade aqui que ele não tá percebendo. A questão de Elias e Enoque, eu perguntei justamente por causa disso. No meu livro eu faço uma ampla argumentação, que agora não vai ter tempo pra ir mais a fundo sobre isso, até porque o Elias não tem uma resposta do quem seriam essas duas testemunhas, mas o argumento ali que é justamente, um argumento que é Elias e Enoque. Porque ali, no próprio texto, ele vai falar, vamos abrir lá, Apocalipse 11, então, já que você tá querendo ir. Vamos. Só que isso daqui vai... Eu que tô querendo, você que trouxe o assunto. Não, eu trouxe o assunto porque você que perguntou. Deixa eu perguntar essa do Mas por que seria Elias? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o texo. Ali, Apocalipse 11. Não foi eu que vamos lá. Vamos lá. Apocalipse 11. Essas são as duas oliveiras. Bom, em primeiro lugar, versículo 6 vai falar: estes homens. Zacarias, esse texto aí. Sim, exato. Estes homens têm poder para fechar o céu. A primeira coisa que a gente percebe é que eles são homens, certo? Então, se não são Elias e Enoque, vai ter que arrumar alguém. Aí ele vai falar o seguinte, que primeiro ele vai falar que são profetas, né? Vai falar que eles têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. Não é qualquer homem, é profetas. E tem poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes desejarem. E aí, antes disso, ele vai falar, essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Quando a gente vai lá para Zacarias, ele vai falar, essas são as duas oliveiras e dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Aí você vai para Apocalipse, ele vai citar basicamente a mesma coisa. Então, mas lá no Zacarias são os dois filhos do óleo. Sim, mas Josué e Zorobabel. É Zorobabel. Exato, mas João vai estar falando o seguinte, os dois que permanecem diante do Senhor da terra. Zacarias e Zorobabel, eles permanecem até hoje? Não. Então, não é Zacarias e Zorobabel. Não tem como ser. Aqui, obviamente, está falando de Elias. Essa interpretação, claro, não é uma interpretação da qual o mortalismo depende. Tem muitos mortalistas, os adventistas mesmo, que não concordam com essa interpretação. E mesmo os eu mortalistas... perguntei mais por curiosidade mesmo, como você perguntou para ele, exato. E nem é o tema, mas... Mas o ponto todo é o seguinte, o que eu argumentei e que não foi rebatido é a importância da ressurreição.
Porque você viu que ele falou, mas em momento nenhum ele conseguiu argumentar como que a ressurreição seria importante, necessária, na perspectiva de alguém que vai morrer, ou vai morrer aguardando a ressurreição. Pra quê? Pra ter um acréscimo de um corpo. É só isso a ressurreição, respondi. Ok.